TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Pessoal, você que está em casa acompanhando a TV comunitária, canal 6 da NET, estamos hoje aqui no Núcleo de Jornalismo e vamos abordar um tema que tem incomodado toda a população carioca e fluminense. O tema água. Nunca foi tão caro no Rio de Janeiro falar sobre um assunto como esse. E para conversar com a gente sobre esse tema, nada mais, nada menos do que o presidente estadual da Central dos Trabalhadores do Brasil, do Rio de Janeiro, que também é diretor do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI, que, portanto, está assim de informação para dar para você que está tendo que gastar seu dinheiro comprando água mineral para beber todos os dias e você não tem nem como disfarçar, né? Porque tem gente aí disfarçando que está tomando água limpa, não é não, Paulinho? Madureira, infelizmente nós estamos num momento muito ruim no Rio de Janeiro, né? Não basta ter eleito Bolsonaro, ter eleito o Whitson e ter um prefeito como Crivella. Ter água contaminada já é demais, né? Tá ficando difícil, tá ficando difícil. Né? Mas eu queria só complementar a sua informação, que eu também sou funcionário da SEDAI há 35 anos. Sim. É uma empresa... Então conhece de trás para frente, de frente para trás. Exatamente, entendeu? Uma empresa que eu posso dizer assim, entendeu? De uma enorme grandeza, de uma qualidade comprovada nacional e internacionalmente. De prêmios, né, por conta da excelência dos processos de tratamento da água distribuída para a população. Então, isso que está acontecendo nesse momento é um caso fortuito, é um acidente de percurso e, como a palavra da moda é sabotagem, nós, da CTB, entramos com uma representação no Ministério Público, em consórcio com a CUT, exigindo que o Ministério Público, com toda a isenção, investigue e denuncie o presidente da SEDAI, a alta direção da empresa, porque a gente considera que a decisão tomada pode ser a causa dessa contaminação generalizada. Então, para explicar para quem está em casa, que é bom você destrinchar melhor isso. Óbvio que todo mundo foi pego de surpresa, porque pelo menos do que a gente pode olhar para trás, não teve nada parecido. Então, do ponto de vista técnico, efetivamente, o que aconteceu para a contaminação da água? Acho que essa é uma primeira pergunta que as pessoas querem entender, assim, o que aconteceu que, do ponto de vista técnico, assim, o que foi mexido que... Não, que não foi mexido. Ou isso, mas do ponto de vista técnico, qual foi a barafunda que fizeram ali? É o seguinte, chuvas torrenciais no Rio de Janeiro é uma constante, principalmente nessa época, entendeu, de verão. E quando chove, os rios que abastecem, o Rio Paraíba do Sul, depois o Rio Guandu, recebem uma carga muito grande de poluentes. Na verdade, toda a bacia do Guandu recebe uma carga de contaminantes, entendeu, constantemente, né? Tem metais pesados das empresas, da CSN, esgotos que vêm dos municípios. Enfim, os municípios não conseguiram resolver seu problema de saneamento e são os rios o grande depositário dos esgotos das cidades. Também, né, a CSN coloca lá uma montanha de resíduos, vai para o lençol freático, enfim. Os rios são realmente depósito de poluentes e há muito tempo, né? E ali, no entorno da área de captação do Guandu, existem 3 rios que chegam e que são historicamente conhecidos como rios mortos, né? Extremamente poluídos. Mas, é assim, a engenharia da SEDAI ela é tão boa,
que ela consegue, né, tolher uma água desses rios e torná-la saudável, né, como você diz, como você disse. Até recentemente nós não tínhamos problema da água. Esse problema histórico de poluição, de fazer dos rios, há muito tempo acontece. Há muito tempo, entendeu? Os rios que chegam lá, eles são poluídos. E a excelência da engenharia da empresa, ela é capaz de transformar aquela água em água potável. Então, esse histórico de água potável que é a realidade da SEDAI. É sobre esta qualidade que foram conferidos inúmeros prêmios para a SEDAI. O último foi em agosto do ano passado, o sistema ISO, que é um sistema que mede a qualidade, conferiu à SEDAI mais uma vez, um prêmio de excelência na qualidade da água oferecida ao povo do Rio de Janeiro. A revista Forbes também recentemente divulgou uma matéria em que inclui a SEDAI, entendeu, dentro daquele rol de empresas de excelente corpo técnico de engenharia qualificada no que se destina a fazer. Então a questão da SEDAI é uma só. Existe uma sabotagem histórica contra a empresa. Desde 95, nós, trabalhadores, lutamos para evitar a sua privatização. O governo Marcelo Alencar, o governo Fernando Henrique Cardoso iniciaram um processo de privatizações no Brasil, através daquele Plano Nacional de Desestatização, que aqui no Rio privatizou o Banerj, privatizou a Conerj, as Barclays, privatizou os trens, privatizou o metrô, privatizou a Light e uma série de empresas, e a SEDAI foi a que ficou ainda intacta, de responsabilidade do Estado. Então, de lá para cá, nós já assistimos diversas tentativas. O governo Garotinho mesmo, em 2002, tentou privatizar a área mais rentável da SEDAI, que é Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Nós evitamos. A Rosinha tentou cindir a empresa, criar um projeto de cisão, e a SEDAI ficar apenas com a distribuição, a produção, e criar um quantitativo de empresas para ficar com a parte rentável, o cofre. Mais uma vez a gente evitou, e foram várias tentativas, porque a gente entende que a SEDAI, ela tem que ser pública, tem que ser estatal, porque é a única empresa capaz de universalizar o saneamento no estado do Rio de Janeiro. E os números são muito expressivos. A cobertura de água chega a 90% aproximadamente, mas a cobertura na coleta, tratamento e destinação final do esgoto está no número, um percentual muito acanhado, ainda em torno de 50% na região coberta pela empresa. Então, só a SEDAI pública é que vai conseguir fazer com que esses números cheguem próximo aos 100%. Então, a gente entende que privatizar a SEDAI vai ser prejudicial para o Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, mas vai ser pior ainda para a população mais pobre. Porque a tendência, caso seja privatizada, do lucro ser a principal referência dos prováveis donos da companhia, que não vão querer investir nas áreas mais pobres. E o Rio de Janeiro é cercado de favelas, são mais de 2 milhões de moradores nas favelas, e a SEDAI os atende ou através da tarifa social ou mesmo fornecendo água gratuitamente, como é o caso, tem diversas favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, o problema atual, voltando aqui, Madureira, é que este caso, especificamente este caso dessa contaminação, é um caso isolado. É um caso isolado. Na história da SEDAI é um caso isolado, mas extremamente prejudicial à população. E aí eu queria dizer que existe uma questão que precisa ser esclarecida por quem de direito. O Ministério Público está lá com uma denúncia que foi feita por nós da CTB e por diversas entidades que recorreram ao Ministério Público. É preciso
explicar à população, às autoridades, se é verdade ou não essa informação que foi para a imprensa corporativa de que a alta direção da SEDAI desautorizou um procedimento usual pelos técnicos da empresa há mais de 20 anos e que evitou, né, todos esses anos que houvesse contaminação da água. Então, pegando esse gancho que você está falando, que eu acho que é isso que precisa deixar claro para quem está nos assistindo, como você mesmo colocou, gente, a palavra que está sendo usada é sabotagem. Se a palavra é sabotagem, ninguém sabotou a natureza, sabotou a engenharia da SEDAI, que tem todo um trabalho de excelência premiado internacionalmente. Então, qual a hipótese que você já começou a desenvolver aí? Qual é a hipótese aonde a engenharia da SEDAI pode ter sido sabotada? Lembrando que é uma hipótese, não é uma acusação. Perfeito, e por isso nós estamos pedindo, exigindo que se investigue, porque a denúncia que foi veiculada na imprensa corporativa, inclusive por técnicos que foram afastados. Tem um técnico lá, o Júlio, um engenheiro que já foi presidente do comitê do Guandu, então um técnico experimentado. Foi afastado no curso desse processo todo. A denúncia de que eles disseram que era para fazer aquele procedimento, que é de fechar as comportas, deixar aquela água poluída passar e diminuir a captação. Diminuindo a captação, a ordem da alta direção da empresa era para diminuir a oferta, ou seja, era definir e autorizar a diminuição do abastecimento à população, ou mesmo o corte no abastecimento. Então teria um ônus político para o governo do Estado, né, que deveria ser assumido pelo governo do Estado. E não autorizar este procedimento, optou-se pelo pior. A dedução é essa, a escolha de Sofia, né? Não autorizar aquele procedimento que os técnicos faziam ano após ano, ou todas as chuvas torrenciais, e que evitaram que a água fornecida à população fosse uma água de má qualidade. Ao tomar essa decisão, o governo do Estado e a direção da empresa, elas optaram pelo pior, ou seja, de contaminar a população. Exatamente. E aí a população tem razão de reclamar. Aliás, nós deveríamos estar nas ruas exigindo que o governador fosse impeachmentado e o presidente da SEDAI preso. Isso é um crime contra a população. Então, se isso for realmente confirmado, eu espero que haja uma punição exemplar àqueles que fizeram esse crime contra a população, porque são quase 10 milhões de pessoas que foram afetadas, inclusive esse que vos fala. Fiquei 4 dias com problemas de disenteria por conta da água que eu bebi. Ou seja, a população hoje ela ainda não está livre de sofrer as consequências da contaminação. Já pode-se dizer que já passou dessa fase, ou ainda existe risco de consequências da contaminação? Assim, eu não sei mensurar quantas pessoas foram afetadas, né? São números esparsos que estão sendo divulgados. É provável, né? Crianças são mais frágeis, né? Os idosos são mais frágeis também. Pode ser que ainda tenha algum tipo de problema com algumas pessoas. Mas já se iniciou um processo de tratamento na água e tenho certeza que esse procedimento está sendo adotado, ele vai rapidamente solucionar o problema
que estamos passando. Mas, para você ver como é que as coisas estão acontecendo, a SEDAI, ela deveria, há 10 anos atrás, ter tomado a decisão política de fazer um investimento no entorno daquela lagoa, né, para poder fazer com que a água que chega lá no Guandu fosse uma água de melhor qualidade. Os próprios municípios ao longo do Paraíba do Sul também precisam tomar providências, né, para resolver o saneamento, né, porque contamina realmente os rios. Aliás, os municípios deveriam ter resolvido há muito tempo o seu plano municipal de saneamento, que foi aprovado no Congresso Nacional em governos recentes, e que, né, se não fizer isso, nós vamos tapar sol com a peneira. Então, acho que esse procedimento está sendo feito, ele vai minorar, vai resolver o problema, entendeu, dentro de um tempo curto, mas é preciso, a partir desse episódio, se pensar em algo mais perene. É preciso entender que a SEDAI, ela é apenas parte do problema. O problema é muito maior. O problema é muito maior. Essa questão ambiental, ela precisa ser compreendida como uma política de Estado. É preciso ter investimentos maciços. E aí, quando a gente fala isso, a gente se depara com uma decisão do governo do Estado que aprovou o orçamento para 2020, com menos 1 bilhão em investimentos sociais. Dentro desses cortes que foram feitos no orçamento, tem menos 300 milhões para a área de saneamento. Então, assim, fica difícil você atacar a raiz do problema quando as autoridades tomam decisões equivocadas. Se você tirar 300 milhões do orçamento que seria destinado ao saneamento, menos 300 milhões que deixam de ser aplicados para solucionar problemas dessa natureza. Então, é uma luta que a gente precisa fazer, compreendendo a importância da SEDAI. A SEDAI é estrategicamente importante para o Rio de Janeiro. Nós somos contra a privatização da SEDAI, não apenas por uma questão corporativa. Aliás, eu quero preservar meu emprego. Nós precisamos de ter empregados de empresas estatais para ter segurança na execução das suas tarefas. Aliás, a SEDAI precisa hoje, Madureira, de aproximadamente uns 10, 15 mil trabalhadores. Nós somos menos de 5 mil para atender 64 municípios. Nós já fomos 12 mil. Chegamos a 13 mil e poucos empregados no ano de 2000. As cidades cresceram. E nós... Exatamente, a população cresceu, a cidade cresceu, o consumo cresceu. Exato, a SEDAI, entendeu, ampliou a sua malha de distribuição, a sua capilaridade aumentou assustadoramente, exponencialmente, e nós diminuímos de tamanho. E o que eles fazem? Optaram por um modelo extremamente pernicioso, extremamente prejudicial à prestação de um serviço de qualidade. Mas mesmo assim a gente ainda luta para que esses serviços sejam prestados com a maior presteza possível, com a qualidade que a gente exige. Mas imagine uma empresa que opta por um sistema de terceirização na atividade fim, inclusive, e que essa atividade exercida tem uma rotatividade enorme. A perda de qualidade. Qualidade, exatamente. Para piorar, no início desse governo, um processo absurdo de demissões, e onde a memória foi embora, né? Mais de 50 engenheiros técnicos, principalmente da qualidade, de controle de qualidade, a gente fica se perguntando assim, o que esse governo quer? Onde quer chegar com isso? Onde ele quer chegar. Então, para nós está claro, prejudicar a imagem da empresa para tentar convencer a população de que a SEDAI precisa ser entregue à iniciativa privada. Porque fica assim, como é que se... Para a pessoa que está em casa, eu moro na Zona Sul do Rio de Janeiro.
se eu tenho lá o filtro dentro de casa, né? Filtro com carvão ativado. Eu tiro a água do filtro, a água está fedendo. Correto. Fedendo. E quando boto a água na boca, o sabor da água é horroroso. Do que eu me conheço como gente, nunca eu vi isso no Rio de Janeiro. Nunca. É a primeira vez. Então, essa água, Madureira, ela está no sistema. Como falei, esses procedimentos estão sendo adotados, né, da aplicação de carvão lá na estação de tratamento do Andu. Esses procedimentos estão sendo feitos, vai aos poucos expulsando essa água que está dentro do sistema. Então, nós vamos levar realmente alguns dias para que essa água ela torne-se novamente potável, água de boa qualidade, sem cheiro, sem cor, né? E enfim, que seja devolvido a tranquilidade à população. Mas, assim, como nós falamos aqui, é um caso isolado na história da SEDAI. Exatamente. Grave, gravíssimo, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. É grave, afeta 10 milhões de pessoas e é um crime cometido contra o povo. Por isso nós estamos pedindo que o Ministério Público tome as providências legais. Tome as providências. Não dá para ficar assistindo, né, como um mero espectador esse caos que está acontecendo. Nós também vamos, no dia 4 agora de fevereiro, ocupar as galerias da Assembleia Legislativa. Nós vamos exigir uma pauta de investigação na Alerj e que a Assembleia Legislativa convoque oficialmente o presidente da SEDAI para ser sabatinado sobre o episódio. Exatamente, né? Tem que ter responsabilidade. Aliás, ele e o governo do Estado. Se a gente estivesse numa normalidade democrática, se houvesse um respeito, né, às instituições, um respeito como a gente gostaria que fosse, este governador já deveria estar sentado no banco dos réus. O presidente da SEDAI já devia ter sido afastado para que fosse feita uma investigação isenta e a gente tivesse respostas que tranquilizasse a população. Mas, infelizmente, a gente vive um momento, um estado de exceção, uma aberração democrática no Rio de Janeiro e no Brasil de um modo geral, em que esses valores eles foram secundados e colocados num plano secundário, o respeito da população ficou, entendeu? Num plano distante. Então, o que a gente está, nesse momento, movendo todas as nossas energias para que não deixe mais esse crime ser esquecido. Que a gente não pode deixar passar em branco um crime que atingiu o município do Rio de Janeiro como um todo. E se isso for apagado, como muitos querem que seja apagado, nós perderemos a oportunidade de ter tomado uma decisão que seja exemplo para o Brasil inteiro, né, de que gestores tenham responsabilidades sobre aquilo que... sobre suas ações, sobre seus atos. Suas ações. Então, nós estamos assim... Queremos que seja investigado, queremos que seja punido aqueles que sabotaram o povo, aqueles que sabotam a SEDAI. E que seja devolvida a SEDAI, entendeu? A autoridade sanitária que sempre foi, né? Que a sua imagem seja restabelecida. Abra concurso público para a SEDAI, porque nós precisamos de primeirizar as contratações e que a empresa consiga, continue prestando nos 64 municípios que ela atende o seu serviço de extrema qualidade. É isso que nós esperamos, é isso que o povo do Rio de Janeiro espera e a gente espera que, mais breve possível, a água chegue na sua torneira com a qualidade que sempre teve.
Paulinho, obrigado pela sua presença. Você que está em casa, você viu aqui um relato de um funcionário público de carreira da SEDAI, membro do Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI e também presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, seção Rio de Janeiro, onde ele deixou claro alguns pontos. Primeiro, a SEDAI é uma empresa de excelência, de qualidade, que nunca na sua história aconteceu o que aconteceu agora na virada de 2019 para 2020. Segundo, já estão correndo atrás de buscar as explicações, buscar a responsabilidade. Quem tomou a decisão ou quem deixou de tomar a decisão para que isso não acontecesse. E segundo, alertando a população. As medidas agora tomadas para resolver o problema vão chegar na sua casa, ainda vai demorar, 29 de janeiro, a água ainda está fedendo, a água ainda está com sabor ruim. Autoridades, estamos de olho. E ele, Paulinho, também convoca, dia 4 de fevereiro, todos na Alerj. Água é vida, portanto, temos que estar lá presente. Paulinho, forte abraço, você que está em casa, até a próxima, até o próximo Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.